Olá pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado e revisado com você aqui, obviamente de conteúdo e interesse cristão. Lembrando sempre que os meus esforços como pastor e como teólogo visam amparar a igreja nos últimos dias com a fé que salva, a fé que vimos ser revelada na face do Cristo, na sua atividade messiânica, na sua obra e na sua carne. Espero no meu bom Jesus, em tudo que tenho trabalhado, feito aqui pelo ministério, que eu tenha te ajudado em algum aspecto de edificação e esclarecimento dentro dos temas que a gente vem expondo aqui constantemente a vocês, ok? Bom, hoje temos um tema aqui muito importante e antes de anunciá-lo, eu gostaria de lembrá-los somente dois detalhes importantíssimos. Primeiro que estamos sempre em cultos ao vivo ali pela internet, todas as quintas, às 20 horas e domingo, às 19 horas. Horário de Brasília, transmissão ao vivo pela internet, pelos nossos canais de transmissão, e eu me refiro à Igreja Cenáculo da Fé, tá bom? Então procure saber ali como é que, na verdade, são feitas as transmissões e participe conosco desses eventos que semanalmente a Igreja Cenáculo da Fé se compromete em acolher quem não é do ministério. E outro detalhe importante, igrejasempolitica.org, lembrando sempre a mim desse movimento que nós nos pontificamos em criar divisão interdenominacional e bíblica. Amém? Esse site que existe para amparar todo cristão a saber como responder à liderança escrota, espúria que vem usando a Igreja de Cristo para fins ideológicos e políticos. Então o site está lá para amparar doutrinariamente, como também para te promover a oportunidade de fazer suas denúncias, como também se membrar nesse movimento. Tá bom? igrejasempolitica.org, participe e faça parte dessa corrente de oração e intercessão pela obra do Senhor. Bom, meu tema com vocês hoje aqui é a Igreja 2030, um paralelo entre Bíblia, Igreja e ONU. Nós vamos voltar a esse tema porque tem mais coisas que descobrimos em torno disso. Meus propósitos aqui é denúncia, expormos o esquema da ONU de organizar uma comissão de iniciativa, cooperação e desenvolvimento de metas 2030, mas que são metas anticristãs, e envolvendo igrejas evangélicas e também todo o esquema continental. Os meus objetivos específicos é provarmos aqui o envolvimento dessas estruturas, bases para eclesiais que a ONU ajudou a formar, em específico no meio de todos esses conglomerados religiosos, encontramos o Fórum de São Paulo, que hoje eu vou, obviamente, me dedicar a falar um pouco sobre ele, o que descobrimos dentro dele, que é visto como uma plataforma política militar de ações revolucionárias pelo esquema da esquerda radical, ok? Eu queria falar algo importante para vocês aqui, que é o meu papel aqui não é jornalístico e, obviamente, também não represento a justiça que deveria julgar aquilo que eu vou falar. Meu propósito aqui é teológico e os meus interesses, os meus objetivos. Se eu tiver uma motivação, ok, como pastor e como teólogo, o que a igreja está metida nesse meio? Então por que eu vou falar do Fórum de São Paulo? Porque a igreja está metida, comprometida, aliançada, interligada com isso. Então eu não tenho problema nenhum com a questão política, porque eu já entendo que política não presta mesmo. Meu negócio aqui, meu interesse aqui é a igreja, é defender a igreja e a obra do meu Senhor. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês aqui, tá? Que politicamente eu não tenho propósito nenhum de discutir nada com ninguém, mas vou expor o que vou expor, porque os meus interesses são puramente teológicos, tá? Bom, mas antes de entrar nesse mérito, tem muita coisa que eu tenho que falar antes para quem vai assistir o vídeo, entender e compreender a situação histórica disso. Por quê? Porque a gente não chegou onde a gente está agora, frente a uma nova ordem mundial, e com a igreja, né, dentro do esquema, a gente não chegou agora do nada. Isso é um trabalho de longas décadas que vem há um bom tempo sendo feito, né, com iniciativas e organizações que eu venho aqui esquematicamente expondo para vocês de forma panorâmica, tá? Então eu preciso tratar dessa maneira aqui para não confundir a cabeça daqueles que vão assistir o vídeo. Então, primeiro ponto importantíssimo que eu tenho que tratar aqui. O esquema de tudo que condiciona essa nova ordem mundial, que é enigmática, obviamente, mas bem trabalhado pela escatologia bíblica e também com fatos, você chega à conclusão de como tudo isso aconteceu, historicamente falando, dentro de uma visão panorâmica, como eu falei aqui. Bom,
Porque está dentro de um quadro histórico, transitório, progressista de ações revolucionárias que compreendem uma ordem sistêmica e mundial, de uma dinastia, toda ela acasalada, que forma-se uma elite, forma-se uma minoria de poderosos nesse mundo. Então todos eles, lembra aquela visão que eu trouxe a vocês, estão ali concentrados no Egito e dali para frente não é diferente. Eles saem varrendo tudo quanto é civilização, organizando, planejando, se infiltrando. E eu já tenho vídeos aí que eu expliquei sobre isso para vocês, que é uma visão panorâmica mesmo da história. Transitória, progressista desta ordem e de suas ações revolucionárias e também com vista sistêmica. Bom, há um paralelo aqui, dentro dessa história que eu estou relatando, e este paralelo forma-se, o que eu vou tratar hoje, tá? Roma, CMI e ONU, Bíblia, Igreja e ONU, e Teologia, Política e ONU. Tendo em vista que a ONU, ela é a obra final, diríamos assim, dessa estrutura, né, supranacional, que tudo visa que o anticristo vai usar para governar. Bom, então agora existem detalhes aqui, dentro desse paralelo e desse esquema, que trata-se de pinças desse poder, ou seja, pinças que eles dominam, né? Estruturas que eles ajudaram a formar e hoje eles estão à frente dominando. Ninguém entra, ninguém sai se eles não deixarem, é mais ou menos assim. Então, segmentos revolucionários dessa ação, dessa ordem, ok? Primeiro, religioso, cristianismo, catolicismo e islamismo, 3 vertentes que eles ajudaram a criar e controlam hoje, inclusive a reforma protestante na Europa, que são chaves da ativação deste poder para uma terceira fase de emancipação da operativa para a especulativa, e eu me refiro à maçonaria, que Calvino e Lutero ajudaram e colaboraram a fazer acontecer. Essa é a parte religiosa. Eles estão por detrás do cristianismo, do catolicismo, do islamismo, inclusive do protestantismo. Eles dominam as instituições de educação religiosa, todas elas. Pastor, escapa alguém aí? Aí você faz a sua pesquisa, tá? Porque eu não conheço exceções. Até o momento eu não conheço, porque todos estão comprometidos porque estão para dentro. Esse é o detalhe. E eu não quero me fazer o único, mas me apresente uma igreja, uma instituição que trabalha como essa aqui, que não esteja vinculada ao esquema religioso que eu vou tratar aqui. Todas estão, porque todas são tradicionais, estão interligadas. E alguns de vocês podem até pensar, mas se eu ficar em casa e servir Jesus em casa, não vai fazer diferença. Porque você precisa de ministério, você precisa se organizar, você precisa gerar progressos com almas, com vidas, etc. Não tem como. Mas em compensação não é a solução. Em compensação, aqueles que estão para dentro das igrejas tradicionais, que eu ainda vou citar muitas aqui, venho citando, no esquema da ONU, não adianta. Não adianta você chorar e ficar triste comigo. Todos fazem parte e trabalham diretamente e indiretamente para isso. Então, volto a repetir, o esquema religioso dessa ordem, do que ela, na verdade, controla agora, envolve todo o cristianismo, como o catolicismo, como também islamismo, para alguns que não sabiam, que também foi uma criação deles, tá bom? Bom, esfera religiosa, a política e religiosa, porque as duas coisas se unem agora, tem um paralelo, sociedade, política e igreja. Por isso o interesse de botar política dentro da religião. A ambiguidade desses poderes e dessas ideologias revolucionárias. Por que a ambiguidade? Porque todas elas demonstram serem rivais e de pensamentos diferentes, mas todos trabalham por uma mesma causa, condicionar nova ordem mundial, ok? Então estão mencionadas nos protocolos dessa ordem do esquema dinástico, do esquema da nova ordem mundial, a vertente política moderna liberal, a radical democrata e também a socialista e comunista. Todas elas foram criadas para serem ambiguidades desse poder, mostrar que existe a rivalidade, mostrar que existe pensamentos políticos diferentes ou que a política realmente possa atender demandas de ideias, de pensamentos e motivações e perspectivas sociais, essa coisa toda, que geralmente política se explica. Mas todas elas, por mais diferentes que sejam ideologicamente, todas trabalham para uma mesma causa: condicionar a nova ordem mundial. Ok? E eu venho explicando isso em muitos outros vídeos aqui, só estou fazendo um resumo aqui rápido. Mas existem dentro dessas vertentes de política e religião, frentes que são mais tradicionais, expressões
culturais da vida. Como assim se define tanto a esquerda como a direita? A esquerda evangélica representa isso. Aquela que defende a redenção pelas minorias, primazia do sentimento, doutrina social, humanismo político. Já a direita evangélica, a redenção econômica, a vida profissional, teologia da prosperidade, uma elite cristã. Então, essas correntes de política e religião que estão no movimento evangélico, que são as mais tradicionais, elas demonstram isso, serem opostas, a mesma ambiguidade, mas todas condicionam nova ordem mundial, todas estão na relação da ONU, entendeu? Todas elas cumprem a agenda de 2030, senhores. Então, por mais diferente que seja em sua doutrina, na sua ideologia política, essas estruturas foram formadas por eles para botar para dentro da igreja todo esse lixo, que a ONU, na verdade, agora ela controla. Esse é o detalhe. Agora, você que está aí na internet, você tem que entender o seguinte, você que está pelo canal, me perdoe. Você tem que entender o seguinte, isso consegue ser provado. O que eu estou falando aqui não é indiscutível, ok? Consegue se provar, tanto que nesse vídeo mesmo eu vou colocar um monte de link aí das coisas que eu estou falando aqui e dos outros que eu gravei também, é a mesma coisa. Então não adianta você braguejar, não adianta você ficar triste com o que eu estou te falando. Infelizmente, a situação é essa. Todos eles que estão dentro das igrejas tradicionais, inspirando e respirando, né, essa visão contemporânea, principalmente, da igreja, essa mudança, inclusive do tradicionalismo para o modernismo, essa coisa, todos eles são agentes radicais da ordem, implementando educações religiosas que a ONU ajudou também a criar, ok? Então são vertentes políticas e cristãs, ao mesmo tempo, introduzindo dentro das igrejas exatamente isso aqui, esse lixo ideológico que fez muitos se afastarem do evangelho puro de Jesus, tá? Bom, mais segmentos revolucionários desta nação, que saem do sistema religioso, saem do sistema político-religioso, das frentes tradicionais dessa visão política mais religião, e forma-se uma estrutura institucional, e agora eu vou aqui relatar a vocês que essa estrutura institucional, ela deu a base da formação dos movimentos para-eclesiais, que a gente vem aqui denunciando, que tem como partida desse esquema de movimentos para-eclesiais, do que a ONU agora ajuda e também colabora a fazer progredir, o Pacto de Lausanne de 1974, aonde se unem ali a ONU, a CMI, como também mais Roma, que leva como ponto central de articulação o CLAD 1 lá na Bolívia. Eu tenho vídeos que falam sobre isso, tá? Aqui foi formado o primeiro Conselho de Cooperação e Fraternidade de Teólogos, com a missão de representar as pautas revolucionárias das 9 sensibilizações que eu já citei aqui, que mudam completamente a pregação da igreja, ok? E que se trata de inversão teológica pelo fim da ortodoxia bíblica, tá? Essas bases que foram criadas para movimentos para-eclesiais, ou seja, para fazer ocultar mais ainda o esquema, ok? Essas bases são reconhecidas como CLAI, a CNBB, CONIC, FML, o ISAL, ABU, SEBS, NIND, ABRAE, SESI, Coinonia, NOFIC. Tá? São bases que, na verdade, você pode identificar historicamente que formam os núcleos onde eles se encontram para discutir e os temas, para fazer ainda mais organizações de esquemas, gerar toda essa logística de mudança teológica radical. Tá? Bom, as igrejas que assinaram o Pacto de Lausanne e fazem parte do movimento de Lausanne, aí entra a ambiguidade política, religiosa, entra todo mundo. Metodista, presbiteriana, batista, wesleyana, luterana, dispensacionalistas, inclusive também as universidades da Mackenzie, como também universidades da Metodista. Tá? Aqui dentro destas realidades institucionais prevalece um paradoxo teológico que eu venho falando também, que ali vem o paradoxo teológico de que cada uma vai cumprir para gerar ideologia. Bom, marxismo, ecumenismo político, humanismo, crítica textual, radicalismo social, missão integral, teologia profissional, teologia da libertação, ambientalismo cristão, judaísmo cristão, cosmopolismo cristão,
teocracia, teologia da libertação. Então são paradoxos teológicos que eles estão à frente e cada uma dessas repartições as representa para envenenar a igreja e o pensamento das pessoas, inclusive dos seus membros, ok? O Pacto de Lausanne é o ponto de partida de todo esse esquema institucional religioso, ao mesmo tempo também político das igrejas e dos movimentos paraeclesiais. Agora, já dentro de uma visão contemporânea, forma-se uma pirâmide de hierarquias eclesiais, de hierarquias institucionais religiosas, que a ONU é a cabeça dessa estrutura, ok? Ou seja, não saiu hoje o esquema vem de longas décadas e milênios, tá? Essa pirâmide de hierarquias eclesiais, como também paraeclesiais, é uma visão colossal de inúmeras e infinitas instituições, que eu venho falando um monte delas aqui, acho que nem você consegue gravar. A pirâmide, ela é identificada como rede de associados, tá? Essa rede de associados se chama rede de Miqueias. A ONU é a ápice, e existem duas siglas que dominam essas hierarquias eclesiais. A AWA, Aliança Evangélica Mundial, e também a ANAI, Associação Nacional dos Evangélicos. Essas duas redes de igrejas evangélicas cadastradas como igrejas da ONU, nota, igreja da ONU, ok? Estão comprometidas com a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também a ODM, as metas do milênio, a Agenda de 2030. Todas elas, que eu venho denunciando aqui, se comprometem em cumprir a agenda anticristã da ONU. Tá bom? Então, ouça os vídeos lá anteriores e aprimore as suas informações. É muita coisa mesmo. Bom, essa estrutura da rede de Miqueias, WA, ANAI, mais ODS e ODM, quem são os financiadores desse esquema que a gente vem descobrindo? Além de outras empresas que eu não vou citar aqui, porque falei em alguns vídeos atrás. Financiadores da tarefa e também da formação dessas contingências: família Rockefeller, Bill Gates, Coca-Cola, Mastercard, Microsoft, CFR, ok? O Think Tanks, famoso dos americanos, tá? Todas essas estruturas que estão comprometidas com o globalismo. O que eles querem com a igreja? Agora você entendeu? Entendeu? O confisco do ensino religioso, tá? Bom, aqui no nosso tema, eu vou sair da direita e vou entrar um pouco para a esquerda, tá? Não para aderir, mas porque queremos denunciar um esquema aqui que envolve a esquerda evangélica, que envolve a esquerda continental e esse lado radical que é a visão socialista, comunista, marxista, envolvendo Bíblia e ONU. Bom, aqui abre aspas. Formam a esquerda política radical evangélica, Conselho Cooperativo da militância do PT, Movimento Evangélico Progressista, AMTB, tanto que vocês lembram que o Lula e a esquerda toda sempre preocupada em também pegar a parcela da igreja. Associações de Missões Transculturais Brasileiras, a RENAS, Rede Evangélica de Ação Social, UCLAI, CONIC, CEPAL, RENAS, JOCUM, ABUB, Missão Integral, Visão Mundial, APEC, a IBAB, do Ed Renekiewicz, Exército da Salvação, CNBB, a FFSA, Aliança Evangélica, ANAJURI, ok? Missão na Íntegra e a ELT de Oriovaldo Ramos, ok? E Fórum de São Paulo. É sobre o Fórum de São Paulo que eu disse para vocês que eu ia tratar hoje, porque poucos conhecem e dominam, na verdade, o que é o Fórum de São Paulo. Obviamente não é novidade nenhuma que ele exista, ele existe. Só que para dentro dessa instituição existem ali coisas que devem ser tratadas. E vocês vão ficar de queixo caído que eu vou falar aqui. Mas antes de entrar no mérito do que nós descobrimos, é importante eu traçar aqui alguns aspectos do que seria o Fórum de São Paulo. Ele foi fundado por Fidel Castro e Lula em 1990. Foi anunciado que se tratava de uma plataforma de resistência a políticas neoliberais de maneira abrangente e internacional, formado de 68 partidos e 22 gremiações na América Latina mais Caribe, e membros e frequentadores e financiadores estão ali entre eles o Exército da Libertação Nacional Colombiana, ALN, ok? As Farc, Forças Armadas da Colômbia, o Hezbollah,
sendo representada por alguns simpatizantes, a MR, Movimento de Esquerda Revolucionária, Partido Radical do Chile, responsável por vários sequestros políticos, como o do Abílio Diniz em 1989, se tratando do quê? De uma célula do narcotráfico, como também do crime organizado e da indústria de sequestro do governo chileno, tá bom? E aí entram o PT, PCdoB, PDT, frentes da esquerda radical como Chaves, que já morreu, Evo Morales, me perdoem, Nicolás Maduro, movimentos como MST, ativistas da visão pró-aborto, do homossexualismo, da discriminação das drogas. Uma das vertentes dessa membresia, ou então dos que frequentam, ou então dos que financiam, porque eu não posso dizer ao certo aqui com precisão o que cada um cumpre. Note você, eu não sei dizer, mas que envolve. Uma delas é o CFR, o Council of Foreign Relations, Conselho de Relações Exteriores, que é a sigla que está envolvida com o globalismo que eu disse para vocês aqui, tá? Se eu citei errado aqui a questão da linguística do inglês, vocês me perdoem, mas é Conselho de Relações Exteriores, CFR, que é um nome fortíssimo aí na visão do globalismo, tá? Bom, ainda dentro da pauta do Fórum de São Paulo e do seu envolvimento e comprometimento e ligação financeira, política e militar com células terroristas e também do narcotráfico, aí é que vem o detalhe. Por exemplo, Nicolás Maduro, da Venezuela, a ligação dele financeira, política e militar com o Exército da Libertação Nacional Colombiana, Hezbollah, Farc da Colômbia, é um fato. É um fato, tá? Inclusive aqui, a reportagem do jornal The Epoch Times, no dia seguinte ao Fórum de São Paulo, do dia 29 de julho de 2019, eles contam aqui que, sentado junto ao líder comunista cubano Miguel Díaz-Canel, Maduro nomeou os comandantes guerrilheiros de distintas áreas das Farc, incluindo Jesus Santrique, procurado pela justiça colombiana e a Interpol pelo narcotráfico, e os definiu como líderes da paz. Nicolás Maduro definiu líderes da paz, agentes da Farc, ok? Ivan Marques e Jesus Santrique, diz ele aqui: bem-vindos à Venezuela e ao Fórum de São Paulo, quando quiserem vir, pois são líderes da paz. Timichenko e Pablo Cantubo, e a Farc é bem-vinda à Venezuela quando quiser vir, enfatizou Maduro, aplaudindo. Maduro também recebeu no Fórum de São Paulo aos ex-guerrilheiros Carlos Lozada e Rodrigo Granda, que chegaram da Colômbia, conforme aqui confirmam a matéria, ok? Então, o que na verdade eu quero provar a vocês aqui? O envolvimento de uma das frentes radicais do Fórum de São Paulo, que tem ligações, e confirmadamente ligações com o narcotráfico e com o terrorismo, e estes agentes, representantes do narcotráfico e do terrorismo, foram nomeados com responsabilidades e também ofício dentro do Fórum de São Paulo. Isso foi confirmado também pela Embaixada dos Estados Unidos na Geórgia, que intitula aqui: Maduro dá as boas-vindas a grupos terroristas da Venezuela, diz o relatório deles, ok? De 2019, divulgados em 24 de junho, que documentam organizações terroristas colombianas e religiosas dentro da Venezuela, que não apenas têm permissão para operar no país, mas são incentivadas a permanecer pelo líder ilegítimo Nicolás Maduro. E aí vem relatando tudo que eu já falei aqui, confirmando essa ligação. Ok? Então vamos lá. O Fórum de São Paulo nos preocupa por quê? Dentro desses parâmetros, ok? De envolvimento, participação, financiamento. E entenda, eu não tenho preocupação política com isso. Minha preocupação é isso aqui. Que dentro das atas do Fórum de São Paulo, onde se encontram Evo Morales, onde se encontram Nicolás Maduro e toda essa patota do narcotráfico, como também da indústria do sequestro, como também PT e todas as vertentes radicais do socialismo, como também comunismo. Dentro da ata do Fórum de São Paulo, de 1990 a 2007, no número 7, eu não sei se tem inciso, existe uma resolução que eles chamam Oficina de Cristãos, olha só, e uma declaração
dos membros que eles admitem como cristãos que participam do Fórum de São Paulo, na página 297 e 301. Tá? Ou seja, dentro do Fórum de São Paulo existe uma repartição que eles chamam de oficina de cristãos, e lá dentro existem membros intitulados cristãos que aparecem ali os nomes de pastores e teólogos luteranos. Tá? Pastor Oneide Robson e Roberto Swistech. Me perdoem se eu estiver errando o nome do cara aqui, mas também não sou obrigado a acertar. Nós vamos colocar aí os links para vocês, tá? Esses dois pastores, o Oneide e o Roberto, que se nomeiam pastores e teólogos luteranos, que ambos pertencem à Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil, a IECLB, e Confissão Luterana IECLB também, tá? Eu não sei que diferença, mas é isso aí, ok? Com o objetivo de capacitar igrejas para a Agenda de 2030 na América Latina, num diálogo interreligioso, inclusive, que Abner Ferreira e o Papa também estavam presentes com isso aqui, a LWF. O que esses pastores do Fórum de São Paulo fizeram? Construíram uma base ecumênica supranacional da Federação Luterana Mundial, a LWF. O esquema está aqui. Com o objetivo de capacitar igrejas para a Agenda de 2030 da ONU, com diálogo interreligioso, que Abner Ferreira, no encontro dele com o Papa, também estava presente. A LWF. A base foi usada pelo Abner Ferreira e também pela Assembleia de Deus Madureira. Você entendeu? Os encontrões para-eclesiais. O esquema está aí, mas vejam só vocês. Agora a gente puxa porque é um novelo de lá. Quando entramos para investigar quem faz parte dessa base ecumênica supranacional da Federação Luterana Mundial, que está mencionada na ata do Fórum de São Paulo, número 7, das páginas 297 e 301, cujos responsáveis é o pastor Oneide Bobsin, eu acho que é isso aí, e Roberto Standesh, ok? Que criaram essa base ecumênica, a gente puxa o novelo de lã e sai lá. Toda a rede de Miqueias, da ONU, mais ODS, mais ODM, mais Unicef, ok? Toda a base da rede de Miqueias, participando dessa base ecumênica, usando a base ecumênica, que o Fórum de São Paulo também está interligado. Olhem só, um dos financiadores dessa base ecumênica supranacional, que está sendo citada também na ata do Fórum de São Paulo, mais terrorismo, mais narcotráfico, John Rockefeller. Vamos lá. Essa base ecumênica que nos traz o paralelo da rede de Miqueias, ou a pirâmide das hierarquias dos movimentos para-eclesiais que a ONU ajuda e controla para cumprir a Agenda de 2030, a gente começa a puxar e aí vem a ACT, Aliança Conjunta das Igrejas, a PUC, faculdade, aonde se encontra lá o pastor Cade Bobsin, que ele também dá aula lá, a CNU, Comissão Nacional da Verdade, a CETELA e a STE, faculdades teológicas que também lidera o pastor Roberto Standesh, que é da base ecumênica, que está citado no Fórum de São Paulo, CMI, Metodista, Presbiteriana Independente, Batistas, Congregacionais, Batista Emanuel, Anglicana, CONIC, FLECAI, Fórum Ecumênico de Conselho Latino-Americano das Igrejas, CMI, mais CLAI, base do Movimento de Lausanne, o CLAI, Conselho Latino-Americano das Igrejas, mais CONELA, mais CEPLA, membros da Comunidade da Graça, Brasil para Cristo, Quadrangular, Assembleia de Deus, Nipo Brasileira e etc., que participam do CLAI. O CLAI que está interligado é toda uma rede de esquemas, que eu estou dizendo a vocês, a coisa é séria. A ALS, Agência Latino-Americana e Calbegla de Comunicação, a WACC, Associação Mundial Comunista Cristã, vinculada nas notícias da comunidade do LGBT, Folha Gospel, que vincula notícias da LWF, a base ecumênica luterana,
cujo calvinistas, como Hernandes Dias Lopes, Caio Fábio, pastor Josué Gonçalves, também participam da Folha Gospel, tá? Pelo discipulando pastores, tá? Vejam que está tudo interligado. Ah, pastor, mas eles não sabem. Você é ingênuo? Entendeu? Centros de Estudos Bíblicos, a LEBI, a Diaconia, que tem parceria com a CLAI, que entra ali também a presbiteriana, metodista, luterana, adventista do sétimo dia, entre outros, que são membros da ACTALI-NCE, da Aquitilianse, eu acho que é mais ou menos isso daí, ok? Faculdade Unidas, a FU, a UMESP, da Metodista, Faculdade Presbiteriana Independente, a FATIPI, Londrina, Paseando, a ONG da CLAI, que aí entram 27 entidades religiosas como Deus é Amor, Igreja Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus Católica, Assembleia de Deus, a Igreja Católica, Batista, Mormons, Adventista, Islamismo, Budismo, Ubandistas, Conselho de Pastores de Londrina, que forma a ONG do CLAI, que está tudo interligado a essa base ecumênica da LWF. Aliança Batistas do Brasil, a ABB, mais CONIC, mais CLAI, que aparece no site do PT, inclusive, a menção dessa instituição. Igreja Batista Nazaré, Igreja Reformada Calvinista. E aí você vai puxando, vai vindo todo mundo, porque são movimentos para-eclesiais e instituições que foram criadas com essa finalidade de que esses encontros sejam feitos às ocultas, que tudo isso seja uma fase de teste experimental, só que detalhes, senhores. Você vai puxando e vem todo mundo. Aurelvaldo Ramos, ele entra como uma das peças-chave dessa mediação, Ed Renekiewicz, Jocum, aí vem Missão na Íntegra, Visão Mundial, Aliança Evangélica Mundial, Movimento Lausanne, que Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, a patota do calvinismo, frequenta também, chamando um de meu amor, um de meu lindo, meu amigão, e tudo isso. E detalhe, tudo isso filmado, que a gente vem apresentando para vocês. Agora, o que mais interessa de tudo que eu falei para vocês aqui? Essas interligações, que comprometem, obviamente, a visão administrativa dessas igrejas, no que diz respeito aos seus ministérios, como também o seu discurso teológico, porque todas elas estão alteradas. Notem vocês que tudo que eles pregam não tem base bíblica. Todos eles estão deixando em evidência que eles cumprem a radicalização da transformação do discurso da igreja e o fim da leitura reverente bíblica e da ortodoxia bíblica. Todos eles estão cumprindo a pauta no seu ministério, como também comprometidos institucionalmente e interligados institucionalmente com todas estas repartições. Agora, o Fórum de São Paulo, citando na ata que existe dentro dele uma oficina de cristãos, declarando-se membros do Fórum de São Paulo e cristãos, aonde frequentam o narcotráfico e também o terrorismo e também a indústria do sequestro, certo? Nomes de pastores que eu falei aqui que estão na ata, que formaram uma base ecumênica supranacional chamada Base Ecumênica Supranacional de Federação Luterana Mundial, a LWF, que a Assembleia de Deus Madureira e Abner Ferreira usou para o encontro com o Papa. Ali, dentro desta base que instituições e igrejas participam, entram e saem para suas experiências ecumênicas e também interreligiosas. E eu falei tudo isso aqui. Qual que é o porém de tudo? A observação final. Não há um comprometimento só teológico. Existe um comprometimento com a indústria do crime. Dinheiro oriundo desse universo, financiando a igreja, financiando o que elas fazem, financiando aquilo que na verdade elas cumprem, ok? Esse é o detalhe. Eu disse para vocês, meu problema não é a questão política desses relatos, é a questão da igreja. E aí vocês me vêm com um discurso de dízimo,
de oferta que vocês acham que é o dízimo, oferta que está bancando essa farra, vocês vão lembrar a Igreja Universal do Reino de Deus recebendo dinheiro da família Rockefeller para cumprir aquela teologia escrota dela, os montões e montantes de libras que essa igreja recebeu, que o Edir Macedo recebeu, segundo o Ministério Público, para fazer o que eles fazem hoje. Isso não é dinheiro de oferta e de dízimo. O dinheiro vem daqui, entendeu? Esses caras não precisam de dinheiro, a verdade é essa. Eles precisam só de uma coisa, do povo, para cumprir o protocolo dessa inversão teológica. E é o que está acontecendo agora. Agora, depois de que eu falei aqui, se você continuar nas igrejas tradicionais, se você continuar dentro dessas igrejas que eu menciono, aí, filho, dá um tiro no seu pé, porque o teu comprometimento é óbvio, com Cristo, com Deus, com o Evangelho. A gente não vem aqui para se expor de vídeo, para querer bancar uma de bonitão e querer fama por nada disso que eu estou falando, até porque se quiser fama, não é assim. Não é fazendo o que eu faço. A minha preocupação, tá, é isso. É conscientizar você de que quando você entra dentro de uma igreja desse calibre, dessa perspectiva aqui, você entra para sentar na mesa com esses demônios. E se compromete, como também financia todo esse lixo, que a ONU agora é a total beneficiária. Porque a nova ordem mundial está chegando, porque a igreja ajudou a financiar e colaborou para dar a ela o poder. Ok? Nós vamos colocar os links das nossas informações e volto a retomar aqui o que eu disse. Meu interesse não é político, jornalístico, meu interesse é teológico. Falei o que falei, porque a minha preocupação é a igreja do meu Senhor. Um abraço a vocês, continuamos nossa investigação, relatando ainda mais estas questões que eu espero no meu bom Jesus, que tenham alguma utilidade para você. Guarde aí a sigla LWF, a Base Ecumênica Supranacional, que está na ata do Fórum de São Paulo, que é lá onde estão sendo feitos encontrões com todas as igrejas que você conhece e sabe quais são. Um abraço, Deus abençoe vocês. Maranata, Jesus está voltando. Até a próxima.